Olá pessoal, Perito Alexandre aqui e hoje eu vou falar sobre estudo de caso, prova da Politec do Pernambuco para você, perito criminal todas as áreas. Vem comigo. Bom, inicialmente gostaria de dizer que existe uma diferença primordial, principal e relevante entre um estudo de caso e uma questão teórica. Enquanto uma questão teórica é algo mais direto, apenas com o tópico frasal desdobrado para explicar e mostrar e demonstrar esse conhecimento ao longo ali de alguns parágrafos, o estudo de caso ele tem uma conversa íntima entre o que é apresentado como caso e relacionar isso com a parte teórica, de maneira prática. Bom, na Banco Instituto OCP, eu gostaria de dizer que o seu edital perito criminal, você médico legista ou qualquer outra área específica, odontologista, engenheiro, químico, biólogo, biomédico e assim por diante, que existem 3 aspectos importantes a serem trabalhados aqui e que tanto a questão teórica quanto o estudo de caso, eles apresentam o mesmo quadro de aspectos. Significa dizer que os critérios vão ser os mesmos, os critérios de correção vão ter os mesmos aspectos a serem considerados, beleza? Isso está no seu edital. O primeiro aspecto, e muito relevante, com maior valor, 12 pontos dos 20 pontos da tua prova, é o conhecimento técnico-científico sobre a matéria, propriamente dito. O candidato ele tem que apresentar um conhecimento a respeito do assunto ou do tema abordado pela questão, demonstrando esse domínio técnico e científico, certo? Com fonte, né? Com uma estruturação própria, na língua portuguesa, de maneira clara e argumentativa, que é o seu aspecto de número 2. Clareza na argumentação, senso crítico em relação ao tema proposto na questão. Muitas vezes ela vai pedir no comando aponte, relacione, verbos dessa natureza interventiva. E isso entra no senso crítico. Você conseguiu, o candidato ter a capacidade de relacionar o estudo de caso, a historinha apresentada com esse aspecto, essa demanda, esse questionamento. Vou mostrar na prática para vocês. Se você caiu nesse vídeo, você quer prestar para agente de medicina legal na Politec do Pernambuco, clica nesse card aqui, que nele vai ter a redação de 20 a 30 linhas, como discursiva, para você, agente de medicina legal. Aqui é só para perito criminal, todas as áreas, incluindo o médico legista e odontologista, beleza? Porque para perito criminal, todas essas áreas específicas é um estudo de caso e uma questão teórica, segundo o edital do teu concurso, tá bom? Bom, por fim, mas não menos importante, é a utilização adequada da língua portuguesa, que versa sobre domínio da norma culta, formal, pontuação, legibilidade, emprego correto da vírgula, crase, indicativo de crase, acentuação, acento circunflexo, acento agudo, como eu disse, mencionei já, emprego da vírgula, regência, que é a preposição pedida pelo verbo ou pelo nome, a preposição, emprego da preposição correta daquele termo, ou verbal ou nominal, acentuação e entre outros, beleza? Aqui ele diz também que pode ser pontuado com nota 0, o primeiro aspecto, o segundo e o terceiro, ou seja, é cumulativo. Se não há um conhecimento técnico, isso pode gerar um 0 também na parte da clareza, que também pode culminar num 0 na utilização da língua portuguesa. Não adianta ter só um deles, é preciso que o texto converse nos 3 aspectos. Bom, de maneira geral, as observações presentes no edital é aquelas mais óbvias até, que todo edital tem, que não precisa obrigatoriamente fazer um rascunho. O preenchimento dessa folha é facultativo. A caneta azul ou preta pela questão do leitor, de tecnologia, é clássico isso, né? Enem, vestibular, concurso, é tudo sempre essa observação geral presente nos editais, mas não vou deixar de passar porque é importante. E de 20 a 30 linhas, tanto para o estudo de caso quanto a questão teórica. Nesse vídeo eu vou versar sobre estudo de caso. Clique no card aqui que eu vou deixar para a questão teórica, que vai ser um outro vídeo, que eu quero um vídeo mais sucinto, prático e objetivo, beleza? Não se identificar, escrever de forma legível, não fugir do tema proposto ou da tipologia textual exigida, por favor.
Exemplo prático, que é o que todo mundo quer, né? Antes de começar, deixa eu só tomar uma água. Bom, iniciando então, pessoal, em 2018, a Banca OCP, por meio do ITEP, Polícia Científica lá do Rio Grande do Norte, Instituto Técnico, né? Ele trouxe 2 estudos de caso no bojo do seu edital. Um deles, que eu vou trazer hoje para exemplificar aqui, ele traz uma historinha, né, de um cadáver que está em avançado estado de decomposição, que é encontrado em um canavial. Bom, clássico, né? E o que se observou, né, de características, né, durante o exame perinecroscópico no local? Que havia ossos livres e aparentes, que estavam presos por alguns ligamentos, que a cabeça do cadáver estava destacada do corpo, mandíbula, externo, costelas, vértebras e ossos longos dos membros desarticulados. Notam-se ainda características clássicas, né, como eu tinha mencionado, de estado avançado de decomposição no corpo encontrado. Para quem é médico legista sabe que existe durante a putrefação, durante a morte propriamente dita, esse conceito de morte, que era antigamente a morte encefálica, e aí tem os fenômenos como abióticos mediatos, imediatos, consecutivos, etc. Tem tudo, todo um aspecto próprio que a gente vai chamar depois de marcha da putrefação. A autólise é a última parte desses fenômenos antes do início dessa marcha da putrefação. Então, o que acontece? A autólise é a lise, a quebra, né, das próprias células, e esses eventos transformativos eles vão acontecer depois dessa autólise, desse termo, dessa fase específica chamada de autólise. Bom, o que a questão quer? Vamos voltar aqui. Ela quer que o candidato ele apresente e explique, olha o comando da questão, apresentar, ou seja, expor, explicar, ou seja, argumentar, por exemplificação, por meio de palavras-chave caracterizando aquelas fases, as principais características em cada fase de evolução da marcha da putrefação, apontando o período em que esse cadáver é classificado. Lembra da parte que fala de senso crítico? Ela cabe aqui, ó. Ele quer que o candidato, a banca quer que o candidato aponte o período que o cadáver é classificado. Com base em quê, Alexandre? Com base nesse aqui, ó. Observam-se ossos livres. Então, assim, ó, ele vai primeiro apresentar e explicar as principais características, e essas características do estudo de caso vão se encaixar melhor ou perfeitamente em uma dessas fases. E é isso que ele quer que tenha na resposta, ao final. Beleza? Bom, dando início à banca, e ela trouxe um espelho de prova, dando início, então, olha que interessante a análise que eu fiz dessa resposta da banca. Não veio assim bonitinho, tá? Eu que fiz o corte e análise parágrafo por parágrafo, para você, médico legista e perito, entender a estrutura de um estudo de caso. Tem muita gente que decora, viu? Eu não gosto. Eu gosto de entender com base na própria banca. Beleza? Vamos juntos? Bom, dando uma olhada aqui, ó, como eu mencionei, ao final da autólise é que se inicia os eventos transformativos, a marcha da putrefação. Então, ó, em laranja eu coloquei um termo chamado de operador argumentativo. O que é um operador? Um operador, ele contribui para dar um aspecto de progressão temporal, de progressão de semântica, de continuidade dentro de um texto. É como se, ao invés de eu iniciar de maneira seca o texto, ó, é assim, assim, assado. Não. Eu começo situando o leitor temporalmente. Então, dá uma ideia de temporalidade, como está destacado aqui, ó. Temporalidade. Então, assim, quando, Alexandre, que eu tenho o início dessa evolução dessa marcha de putrefação? Ela começa logo após a morte? Não, ela começa depois de uma fase. Qual fase? Autólise. Então, quando, Alexandre? Então eu inicio pelo quando? Depois da autólise, vírgula, porque esse termo está deslocado, né? Ou não, a vírgula aqui é optativa. Mas
o melhor seria ter essa vírgula. Na verdade, essa vírgula existe, aqui o quadradinho aqui acabou sobrepondo. Depois da autólise, vírgula. Então eu cito o leitor. Ó, leitor, olha, banca, depois da autólise, a marcha da putrefação inicia a sua evolução e passa por 4 períodos. Então eu tenho um sujeito aqui, que é a marcha da putrefação, olha que legal. Ele pede aqui, ó, aponte e explique as principais características em cada fase de evolução da marcha da putrefação. Então as palavras-chave estão em azul, ó. Marcha da putrefação, que está no enunciado. Evolução, olha aqui a evolução aqui. E aí apresente as principais características em cada fase. Se eu vou apresentar e explicar as características de cada fase, primeiro eu não tenho que explicar quais são as fases? Como que eu vou explicar a característica de cada fase se o leitor que está ali, que se depara com o seu texto, ele não sabe nem de que fase que você está falando? Então a introdução, na verdade, ela serve para contextualizar a resposta. Beleza? Então essa introdução ela vai fazer o que, Alexandre? Antes de explicar e apresentar todas as características mais importantes de cada fase, o que ela tem que fazer? Inicialmente, ela tem que apresentar as fases propriamente ditas. Como que eu faço isso? Enumerando. Então, eu cito o leitor depois da autólise, não é em qualquer momento, é depois da autólise. O que acontece? A marcha da putrefação ao sujeito, que é aqui, ó, que é o que ele pede. Inicia, ó, então, ó a ideia de temporalidade. Ela inicia quando? Ela inicia o quê? A sua evolução, ela vai evoluir, ela vai passar por fases. Então, ela evolui. Se ela passa por fases, como um casulo, uma fase da evolução, né? Da maturidade ali da borboleta. Então, analogamente, a marcha da putrefação também evolui, né? Ela passa por 4 períodos. Quais são? Ó, 2 pontos, dando essa ideia de que técnica argumentativa. Ó, a argumentação clara, que estava no aspecto. Em verde, período cromático ou de coloração, período gasoso ou enfisematoso, período colicoativo ou de liquefação, dá o sinônimo, né? E esqueletização. E olha que interessante os pontos e vírgulas aqui, ó. Ponto e vírgula, eu enumero. Ponto e vírgula. Quando a banca lê isso, ela já pensa, o candidato usou um operador argumentativo que dá a ideia de temporalidade. Ele usou 2 pontos para enumerar e ponto e vírgula. Você já ganhou, ó, nota máxima no aspecto 3. Beleza? Então é assim que faz. Palavras-chave, a banca vai falar, ele entendeu, ele interpretou. E quando eu desdobro em períodos, período cromático, período gasoso, período colicoativo e esqueletização, eu interpreto, né, o que o enunciado me pediu, e eu também faço o quê? Eu relaciono o pedido às fases. Ó, eu estou relacionando. Tem essa fase, essa, depois eu explico. Então é interpretar, relacionar. Tá vendo o verbo? Isso é argumentar. É interpretar, é relacionar e assim por diante. Então eu vou retomar aqui. Como que eu faço? Eu temporalizo, que eu dou ideia de temporalidade, de sequenciação das ideias depois da autólise. Eu coloco o tópico frasal, que a gente chama aqui, ó. A marcha, quem? Sujeito, a marcha da putrefação. Ela faz o que tem sujeito? Ele inicia o quê? Sua evolução. E, ó, a marcha da putrefação, ela faz o quê? Ela passa por 4 períodos. É o mesmo sujeito, tem esse paralelismo por conta da partícula E, coordenando essas 2 orações, beleza? E aí eu tenho os 4 períodos elencados. Então é assim que faz um estudo de caso com base nesse enunciado. Ele apresente e explique as principais características em cada fase. Então eu apresentei as fases e agora, Alexandre, eu preciso apresentar e explicar as principais características de cada fase. Vamos lá? Temporalidade. O primeiro período, vírgula, inicia-se, vírgula, em geral, ó, argumentação, pela mancha verde abdominal, localizada na fossa ilíaca direita, que se difunde por todo o abdômen, tórax, cabeça e membros. Olha a característica sendo explicada. Eu estou dizendo que aparece uma mancha verde, onde ela se localiza, ela é localizada na fossa ilíaca direita, e por onde ela se difunde.
Eu não estou explicando, eu não estou caracterizando a mancha verde. É uma mancha verde que ela está em posição X e que ela se difunde pela posição Y. Pelos membros, pela cabeça, tórax, membros, enfim. Além disso, ó a retomada aqui, ó. Sua coloração, sua remete a quem? A mancha verde. Tá vendo, ó? Coesão. Eu não falo a mancha verde vai se tornando, não. A coloração da mancha verde vai, não. Sua coloração, novo período, vai se tornando cada vez mais escura. Olha a característica dela. Então é uma mancha verde que ela vai ficando cada vez mais escura. Ela não permanece no verde eternamente. Ao longo da evolução dessa marcha da primeira fase, enquanto ela vai chegando na segunda fase, eu vou tendo esse escurecimento. Olha que legal, bacana, né? Então eu tenho, de novo, um operador argumentativo em laranja. O primeiro período inicia-se, olha a ideia de temporalidade. E as características em verde, que é a técnica argumentativa da explicação. Estou explicando, caracterizando. Isso é argumentar dentro de um texto discursivo, estudo de caso. Em seguida, vamos juntos. Do interior do corpo, ó, onde, quando, onde, ideia de tempo, agora ideia de lugar. Onde que vão surgindo? Do interior do corpo. Então eu tenho a mancha verde abdominal. E agora, a partir do interior do corpo, vão surgindo gases produzidos por bactérias putrefativas, iniciando o segundo período. De novo, temporalidade. O segundo período. Do interior do corpo, dá a ideia de lugar, e o segundo período, que é o gasoso, dá a ideia dessa progressão temporal, temporalidade. E aí eu continuo em que o cadáver toma característica, aspecto gigantesco, que é a posição de lutador, né? E aí ele diz que ainda há o aparecimento de flictenas, né? Que são as bolhas ali, putrefativas, o descolamento da epiderme, a protusão dos olhos, exoftalmia, né? Da língua e dos órgãos genitais. E ele continua. Terceiro período, não é? A partir daí, outro operador. Olha como que o texto ele é leve. O cadáver, quem que inicia a dissolução? O cadáver inicia a dissolução dos tecidos, entrando no terceiro período. De novo, terceiro período, temporalidade. A partir daí, ideia de sequência. Com a presença de maciça de larvas de insetos. As partes moles vão pouco a pouco reduzindo-se de volume, pela desintegração progressiva dos órgãos e tegumentos. O corpo perde sua forma, a epiderme se desprega da derme, o esqueleto fica recoberto por uma massa de putrilagem. Legal, né? Olha como que é bem elaborado, como que é bem elaborada a resposta da banca e como grifar assim dá uma ideia de como que tem que ser a estrutura de um estudo de caso. Inicia-se então o quarto período, fase em que se encontra o cadáver apresentado no enunciado, caracterizada pelos ossos livres aparentes e desarticulados. Em azul, pessoal, a resposta ao quesito, apontando o período em que esse cadáver é classificado. Ó, fase em que se encontra qual? O quarto período. E as características são as mesmas, são aquelas apresentadas no enunciado. E assim se encerra de maneira perfeita a resposta buscada de 20 a 30 linhas para a banca OCP, estudo de caso. Bom, em suma, a introdução à lei enumera as fases que vão ser explicadas em cada parágrafo. Quantos parágrafos eu tive, Alexandre? O primeiro para contextualizar com enumeração, né? Trazendo a ideia de temporalidade depois da autólise, ou seja, quando que se inicia. O tópico sendo o sujeito, a marcha da putrefação. O verbo inicia-se o quê? Ela inicia o quê? A marcha da putrefação, ó, voltar lá. A marcha inicia o quê? A sua evolução. E ela faz o quê? Ela passa por 4 períodos. Então eu tive uma introdução com a enumeração de quais são os períodos, o primeiro, segundo, terceiro e quarto, com os nomes técnicos, então já ganhando ponto ali no aspecto 1, dando essa ideia toda aí de historinha, né? Então, a introdução com a enumeração, eu tive um desdobramento desses tópicos, o primeiro período, o segundo, o terceiro e o quarto, em parágrafos explicando cada tópico.
que é o que ele pediu, apresente e explique. Comando da questão. E o último parágrafo com a resposta ao quesito, apontando o período em que esse cadáver é classificado. Sem chegar a ser uma conclusão de fato, ele apenas respondeu a questão direto. Mas a introdução é importante, porque ela contextualiza. A conclusão, ela responde ao último aspecto. Por que tem que ser na conclusão? Por que ele não começou assim? Inteligência dele. Porque primeiro ele apresenta as características de cada fase para depois ele falar, olha, veja, a última fase é que se encontra. Porque a característica da última fase justamente são essas. Porque ele precisa ter apresentado a primeira, a segunda e a terceira fase com as características dela para mostrar para o leitor da banca, o corretor, que aquelas características não são as do estudo de caso, mas são outras. Mas ele meio que combou. Na última, que é, ele já fala que é. Ó, quarto, que é o que você pediu, que é a fase na qual se encontra, justamente tem essas características citadas, essa e ponto. E aí ele conclui. Então a banca tratou essa questão como estudo de caso, pois há uma historinha em destaque, ó, um cadáver em avançado estágio de decomposição, geralmente vem escrito em cima, tá? Mas caso não venha, se tem uma historinha, Alexandre, como assim? Aqui, ó, se tem um cadáver que ele foi encontrado, não é uma questão direta com aspectos. Responda. Descreva o que é morte natural. 2, descreva o que é morte, o que é traumatologia. 3, não é direto. É um estudo de caso. Ele vem em um caso para ser estudado. Nesse caso, o que era o estudo de caso? Era um cadáver que foi encontrado no canavial. Pode ser um corpo que chegou no IML. Pode ser um cadáver que foi encontrado num terreno baldio, num local ermo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um corpo, ele coloca uma foto. Isso é um estudo de caso. O que eu preciso, Alexandre? Você precisa retomar o contexto do estudo de caso no início e você precisa ver o comando da questão. Se no comando da questão, se no estudo de caso, melhor dizendo, ali na parte que está destacada, tiver características como a altura do cadáver, a idade e outros aspectos, os parágrafos de desenvolvimento que você for colocando, explicando, precisam retomar, conversar com esses dados aqui. Por que aqui não teve muito isso? Porque esse é um estudo de caso simples, ele só falou que tem um cadáver e algumas características. E onde que eu fiz essa conversa? Aqui, ó. Ó. Só essa primeira parte, caracterizado pelos ossos livres, eu retomei o que está aqui. Ó, ossos livres e aparentes, tal. Só isso. Ah, Alexandre, se tiver vários dados, aí você precisa colocá-los dentro do estudo de caso. Tem que ter essa conversa entre a resposta e o que é apresentado. A resposta e o estudo. A resposta e o caso. A resposta e o caso. Vou mostrar. Clica aqui, ó, para a parte 2 desse vídeo, que vai sair aí em breve, tá bom? Conto com você e eu vou mostrar o estudo de caso mais completo na próxima. E no terceiro vídeo que eu fizer, eu faço a questão teórica propriamente dita. Por hoje é só. Por isso temos que estudar, pessoal. Por hoje é só, fico por aqui e até a próxima.